Maranata, querido jovem adventista, estamos aqui novamente, mais uma vez para estudar a palavra de Deus, através dessa, digamos assim, desse guia maravilhoso, né? E a gente sempre usa esse termo, né? Que lição maravilhosa. Maravilhoso. Boa demais. Como é que vocês estão, meus amigos? Daqui a pouco vocês vão conhecer a nova convidada, tá bom? Tem gente nova no pedaço aí. Calma aí, só um pouquinho. Primeiro eu vou falar aqui com o Joezinho. Fala, Joe. Beleza? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? A gente está muito feliz porque estamos aqui mais uma vez para recapitular a lição, que é uma lição boa demais. Boa demais. Pastor Madison. Salve, salve, povo do Senhor. Benção pura sem mistura. Tem mais um episódio. Quinto, né? Da segunda temporada. Exatamente. Passa rápido, Que né, coisa. gente? Passa muito Não, rápido. e o pastor falou e eu tava pensando em casa, isso daí. A gente ficou anunciando, né? Quando tava na mudança da lição antiga, e, nossa, essa lição vai ser muito boa. E a pergunta que eu faço é: você está aproveitando tudo que essa lição está oferecendo? Então não deixe de estudar a lição. Obrigado pela deixa, por ter levantado a bola e agora eu vou cortar. É só cortar, meu garoto. Vai que é tua. Comente aí, comente na plataforma que você esteja assistindo, aonde for, o que você está achando dessa nova lição, né? Já estamos na quinta, né? Da quarta para na trás aí. O metade. que você já aproveitou? O que mudou na sua vida? O que mudou na sua mente? Tá? Vai lá e escreve, comente, de comentar, de escrever mesmo lá, tá certo? Além de curtir, compartilhar os nossos vídeos, nossos canais e tudo mais. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Vamos conhecer nossa convidada aqui, Carla. Já me apresentou já, né? Não precisa mais. Mas fale o nome completo, identidade, CPF, comprovante de residência, se quiser. Depois manda um pix de R$10 também, né? Tá certo. Meu nome é Carla Kesslin, eu sou estudante de psicologia no NASP atualmente. Estou indo para o meu terceiro ano, quinto semestre. Que massa, obrigado por você estar aqui. Está de férias, né? Estou de férias, estou comportando. Ah, que bom. Então reside aqui no estado, na Grande Vitória mesmo. Sou natural de Iguaçuí, capixaba, né? E atualmente estou lá no NASP, sendo paulista agora. É isso aí. Benção. Tá certo. Que bom que você está aqui conosco e com certeza nós vamos tirar grande proveito Obrigada pelo desse convite. estudo hoje aí, tá bom? A gente que agradece a sua presença aqui, que isso. Vamos lá, galera. @podcast, tá certo? Código-chave PDC lá no Instagram, tá? Para que você possa seguir ou até mesmo compartilhar, né, a nossa página no Instagram para alguém lá, tá? Para alguém que você acha que está necessitando de ouvir as mensagens dessa lição, não é isso? Então você pode evangelizar, você pode salvar uma vida, você pode mudar uma vida somente enviando, compartilhando um conteúdo. Que legal, né? E se você compartilhar, no sábado você pode relatar. Exatamente. E se inscreva. Isso, eu vou falar agora que se inscreve no nosso canal aí. Talvez o YouTube recomendou para você esse vídeo aí, você nunca conhecia a gente, está conhecendo agora. Já mete o dedão no like, se inscreve, né, Diogo? Ative o sininho de para as notificações. Todo sábado tá ali uma lição nova, tá certo? Da semana subsequente, tá certo? Para que a gente possa aí já se preparar e poder ter o conteúdo para poder participar aí na sua unidade, na sua escola sabatina, né? Você não ficar aí boiando na maionese, né? Como diz aí, beleza? Então, acho que tá dado o recado, né? Mais uma vez, a gente insiste nisso porque é legal, tá bom? Vamos à oração? Vamos orar. Aí depois o Joe vai fazer as considerações para nós. Pastor. Oremos. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que temos de juntos, nós aqui e os nossos amigos, do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo, a oportunidade de podermos estudar mais uma vez a palavra do Senhor. São os desafios que nós temos no nosso dia a dia, de conhecermos a nós mesmos, de termos o controle, Senhor, e o poder de decisão, e a Tua palavra nos orienta como é importante. Nós temos o controle da nossa mente, termos uma mente saudável, para termos um corpo saudável, para tomarmos decisões significativas, relevantes e que nos conduzam a um bom caminho. Pedimos ao Senhor que abençoe a nós aqui e a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo onde estiverem, e que o estudo da Tua palavra nesse momento possa ser vivo e eficaz na nossa vida. Nós te oramos em Jesus. Amém. Por favor, Joe. Estamos aí na quinta lição
E aí a gente tem como título Destruindo Fortalezas. Assim, é sobre Josué essa lição? Não. Não é com Josué. Mas ainda a gente acredita que, nessa primeira impressão com esse título, ainda a gente vai falar sobre um tema muito importante, ainda continuando, né, sobre a mente. E aí, a gente tem aí o nosso texto bíblico, que está lá em 2 Coríntios, lá no capítulo 10, versículo 3 a 5. E aí, como está curtinho, a gente vai ler ele todo, porque ele já introduz bem o que a gente tem para essa semana. Está dizendo assim: porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Top, hein? Que pesado, A né? introdução já do versículo, ela já vai aprofundando no que a gente tem para essa lição. E eu acredito, pode falar. Eu tenho certeza que Paulo era teólogo, mas muito provavelmente ele se aventurava na psicologia, Carla. Bastante. Bastante, né? Ele era quase um psicólogo, né? Então a gente pode falar. E aí a gente tem a tirinha, Buda. Rapaz, essa tirinha veio muito interessante, porque ela vem para confirmar a palavra de Deus. Né? Vamos aí ao quadro, você vai estar vendo aí na sua tela, seja no smartphone ou na TV, né, onde você estiver assistindo. Nosso produtor vai colocar aí para você. Aliás, eu vou pedir licença aqui rapidinho, a nossa produtora está ali em pé. Por favor, pega uma água para nós. Minha garganta já está seca. Nem começou, minha garganta já está seca, tá? Desculpa, pessoal. Vamos lá. Aí vem aí, né? Porque isso escrito lá no ano 1015, né? Até aí aproximadamente, que é a data em que Salomão viveu, né? Que ele escreveu Provérbios. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Parece até um versículo assim, curto e grosso, seco, né? Não tem tanto conteúdo assim. Sem profundidade, né? Sem profundidade, exatamente. Mas aí a gente vai ver no próximo quadro uma notícia em que nós abrimos aqui. Você pode abrir também aí esse QR Code. É para confirmar essa notícia que os cientistas colocaram aí. Ó. Cientistas mostram como seus pensamentos podem causar mudanças em seu DNA, aí vírgula, entenda, tá certo? Então, assim, eu fiquei assim, boquiaberto, porque essa informação eu só obtive através da lição, de que os nossos pensamentos, obrigado, eles podem moldar e mudar o nosso DNA. Que incrível, né? Rapaz. O que vocês acham disso? Por favor, compartilhem comigo. Eu acho que eu tô igual o terceiro quadro aí, ó, que por essa nem o futuro esperava. Não dá para esperar, assim, eu acho que é uma notícia que deixa a gente boquiaberto e fortalece o que a gente, né, vem estudando na lição. Talvez, eu confesso que eu mesmo pensei nisso daí. Quando, né, tava essa palavra metanoia, eu falei, como é que os nossos editores, escritores aí da lição, eles vão conseguir adaptar a Bíblia em relação ao que isso está dizendo. E aí, de certa forma, foi até um tapa de luva. Porque a Bíblia ela já vinha falando, começou lá com Salomão, a gente leu aqui agora Paulo falando, né, sobre os cuidados que a gente tem que ter com a mente, com os nossos pensamentos, com o que a gente está consumindo, com o que a gente está absorvendo. Então, a lição e a tirinha, ela vem relembrar isso para a gente. A gente volta, parece até redundância, né? Mas é o que a gente tem falado em episódios anteriores, como que a Bíblia é atual, né? Você vê que na interpretação da tirinha aqui, o camarada aqui no século XXI não aparece na imagem que ele está vendo, mas para mim aqui ele está vendo Salomão anunciando isso lá no século X, né? Aí ele diz assim, por essa nem o futuro esperava. Nossa. Então, assim, não é a ciência que comprova a Bíblia. Ela se harmoniza com a Bíblia.
A Bíblia não precisa de nenhuma comprovação da ciência. Forte, principalmente por parte de nós cristãos. Carlos, nós queremos na Bíblia e ela vai, a ciência vem se harmonizando. Tudo aquilo que a Bíblia vem trazendo, a ciência vem se harmonizando. Desculpa, pastor. Não, tranquilo. Carla, você estava falando com a gente aqui nos bastidores, né? O que essa tirinha estava falando aí? Fala para a galera que está vendo você aí também. Ela aborda mais a questão da neurociência, né? A abordagem química do nosso cérebro, do nosso organismo, que acaba afetando o nosso dia a dia. Então, todos os comandos que você tem, ela já vai para o nosso cérebro. Então, a gente tem os ciclos aqui que a gente fala, os sucos, e os ciclos que a gente tem no nosso cérebro para ir pensando. A gente tem a psicologia positiva, que é outra área também, que ela tenta abordar as coisas positivas do dia a dia, não só pensamentos positivos, mas coisas que podem afetar no seu dia a dia. Então, assim como uma pessoa está abatida, isso afeta toda a atmosfera dela, né? Ellen White, ela usa essa questão de atmosfera, que a gente tem que estar bem disciplinado, com nossos pensamentos voltados para Cristo. Também a gente tem isso em questão dos nossos pensamentos. Então, você conhece uma pessoa quando ela está preocupada, você sente, parece que há algo diferente que ela está nela. Quando a pessoa está muito feliz, você também sente a áurea dela. Então, tudo tem essa questão. Então, aqui é usado um pouquinho da neurociência para trabalhar isso e passar para o nosso organismo também. Muito massa, porque influencia, né, o ambiente. Tem algumas coisas que se destacam mais. Por exemplo, uma pessoa... se a gente está aqui, entra alguém que levou um susto. Quando ela chega aqui, né, com a mente dela conturbada, agitada, preocupada, e com todos aqueles sentimentos, né, você olha para ela, você não tem como. O que aconteceu? Às vezes a pessoa fica pálida, com o olho, né, esbugalhado. Então, você vê como a mente, os nossos sentimentos afetam diretamente. Né? E, pastor, está me vindo à mente aqui, é claro que a gente vai discorrer agora aqui sobre os assuntos da lição, né, sobre os dias aí, tal. Me veio à mente o filme Lucy, com Scarlett Johansson, né? Eu acho que é ela mesmo. Que ela toma ali um remédio, né, ou uma droga, no caso, em que ela consegue, né, à medida em que esse remédio vai fazendo efeito, ela vai galgando, como é que eu posso dizer assim? Vai progredindo na capacidade da sua mente, até chegar a 100%, e ela aí se desentrega e tal, e mistura com elementos e tudo mais. E eu fico me perguntando, ao assistir esse filme, que é muito interessante, né? Como que a nossa mente é poderosa? Como que a nossa mente tem poder sobre o nosso corpo, né? Sobre o nosso meio, como você falou, né? E como que, assim, até que ponto chega esse poder na mente de um ser humano? Com toda a tecnologia que tem, com todos os avanços que tem, com todas as mídias sociais que tem, com tudo isso junto, as influências que elas trazem muita influência, né, na nossa sociedade, não chega nem perto da influência que o cérebro tem sobre. Chega aos pés da máquina. A máquina que é o cérebro, o que ele pode reproduzir para a gente. Exatamente. E a gente, né, usa aí, sei lá, dizem aí que 5%, né, daqueles que são mais... procede isso mesmo? Daqueles tem que a são questão mais do QI, né, e tudo tem mais. Tem a questão elevada, que varia de pessoa para pessoa, né? A questão de QI. A gente tem uma parte que é um estudo que fala que tem um QI normal, tem um abaixo, tem um elevado para trabalhar. Então, às vezes, esses 5% normalmente são pessoas que são mais elevadas, o QI mais elevado, então, a cabeça. Os 5% daqueles que têm o QI mais elevado. Mas são a questão do jeito que eles pensam, da forma que eles estudam. Então, antigamente, essas pessoas eram consideradas como doidos, por não estar seguindo um padrão de linha de raciocínio. Mas isso que o pastor abordou sobre a influência da rede social e como isso afeta, acaba deixando a gente um pouco decadente, porque a gente está decaindo, que a gente deveria expandir de melhor que a gente tem, que é a nossa mente. No grosso, assim, eu vou pedir até licença, está deixando a gente burro, né? No grosso, bem no grosso, assim, mais ou menos isso. Em resumo, é isso, né? Porque a gente não está raciocinando mais, a máquina está raciocinando por nós, né? Para aquele que faz uso constantemente, está perdendo a capacidade. Você é saudosista, para que a Barça você tem um Google? Né? Exatamente. Hoje em dia é ChatGPT, pastor. Chega de propaganda. Mas vamos lá. Você já sentiu a sua mente sobrecarregada por algum motivo, em alguma situação, né, em algum momento da sua vida? Você não estava cansado fisicamente, não por esforço físico, mas o seu corpo doía, né? Você não estava com sono,
mas o seu olho pesa. Será que é isso, pastor? Fala para nós aí o que é uma mente sobrecarregada e o que a lição vem trazendo para a gente também. Antes de a gente entender a respeito da mente sobrecarregada, a gente precisa entender de uma maneira muito clara o porquê que estamos sendo sobrecarregados. Nós estamos vivendo um grande conflito cósmico. Né? Você está nos ouvindo aí, você tem esse entendimento. Nós estamos aqui num conflito cósmico. E aonde acontece esse conflito? Na nossa mente. Sim. É aqui que está a sede da nossa alma. Né? Quando a Bíblia fala, né, o que vai no seu coração, o coração é uma bomba. É o que vai aqui na nossa mente. Mas aí é um entendimento, né? São palavras poéticas no entendimento que se tinha na época. Então, por que tem essa batalha toda? O inimigo, ele trabalha tentando sobrecarregar a nossa mente para nos sabotar. Porque uma vez que a nossa mente está sobrecarregada, nós perdemos o poder de decisão. Exatamente. Nós perdemos o nosso poder de decisão. Então, hoje, o que mais se faz aí é querer a todo tempo, é informação atrás de informação, né? Você não para, você olha aqui uma página você vai num post do Insta, de repente você sai, quando você volta e já não está mais. E se você for buscando, você vai rolando, não acha mais. A informação é muita, e aquilo mesmo que você não esteja concentrado aqui, a doutora pode falar melhor nisso, o seu cérebro vai captando, e a sua mente vai ficando sobrecarregada, a ponto de você... A lição comenta sobre isso, né? Quem aqui, tem que ser sincero, quem de nós vai deitar com a mente tranquila, sem pensar no que vai comer amanhã? Quando eu tinha uns 8 anos de idade. Não é? A gente eu cansado, sim, dorme pelo cansaço, né? É porque não tinha celular, né? Talvez, provável. Também, exatamente. Então, a gente já pensa no dia de amanhã, no que vai comer, na entrevista de emprego que vai fazer, né? No trabalho de TCC que você vai apresentar. Né? Então, a sua mente fica assim a todo tempo. A gente não consegue descansar. Né? A mente fica trabalhando, né? Trabalhando. Tá, uma pergunta fácil e que todo mundo vai saber responder. Pode falar. Como descansar a mente? Como desligar a mente? Primeiramente, terapia, brincadeira. O pastor falou sobre SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. E hoje em dia é muito normal, não só na juventude, mas também nas pessoas mais adultas. Por quê? O pastor falou sobre a rede social que tem a dose de dopamina muito rápido. São vídeos curtos que você vai assistindo que vai aumentando a sua dopamina. Então, muitas pessoas, eu esqueci o nome, tem hoje em dia o nome de vício para pessoas viciadas em celular. Eu esqueci o nome que se dá, é um nome americano. E isso é bem engraçado. Só um minutinho, Richard e Aline, busca para nós, faz favor, esse nome. Tem um vício, é bem interessante, porque até então não era uma ferramenta maliciosa, mas acaba se tornando um vício de muita facilidade. A respeito do descanso, sobre isso, vamos me taxar aqui, né, como a chata, mas pelo menos 1 hora antes, ficar sem celular, sem luzes. Sem tela, né? Sem tela, porque isso vai ajudar bastante. A doutora Rosana Alves, ela fala sobre isso. O nosso cérebro, no livro dela, Revolucione Seu Futuro, ela fala que o nosso cérebro ele não sabe distinguir o que é dia e o que é noite por causa das luzes, né? Então, antigamente, quando via, o dia era dia com sol, noite era noite porque escurecia. Não tinha essa adaptação de luz hoje em dia que nós temos. Então, com o celular vidrado aqui, recebendo dopamina no horário de dormir, enquanto seu corpo, teoricamente, deveria estar deitado para relaxar, que ele entende isso, você está assistindo essas dopaminas baratas, então o seu cérebro está agitando, está acordando. E no outro dia você não vai ter um sono bom. E aí você vai ficar mais acelerado. Então, no momento que você vai ter a comunhão com Deus, você não vai conseguir ter uma paz de espírito para falar com Ele, porque o seu cérebro está sobrecarregado. E vocês falaram sobre a nossa importância no cérebro a forma que a gente fala com Deus através de quê? Dos nossos pensamentos. Então, a impressão de Deus, da vontade dele na nossa mente. Exatamente. Né? Se o nosso cognitivo não consegue ver ou sentir, conversar com Deus, como ele vai falar conosco? Olha como que é um efeito dominó. Sim. Não é isso? Aí a gente passa o simples fato de você se preocupar com alguma coisa pode acarretar em grandes malefícios. Não é isso? Aí a gente vê como é que Satanás tem trabalhado duro com a nossa mente, com os nossos pensamentos. Porque, dentro do que você falou, isso pode trazer malefício, ou seja, ele vai prejudicar a nossa vida. Então você vê a guerra que acontece, né? Satanás tentando nos prejudicar e Deus tentando nos libertar, né?
Aí a gente encaixa até o texto bíblico de João 8,32, né? Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Exatamente. Então, o que quem de nós não está precisando de libertação hoje? Né? Todo mundo, principalmente, a começar na mente, né? Sim. Que aí, no caso, né, o título da lição falando sobre fortaleza, se o nosso cérebro, a nossa mente é uma fortaleza, como que Satanás está conseguindo entrar nessa fortaleza? E fortaleza, dentro do contexto bíblico do texto que foi lido aí de Coríntios, fortalezas são todos os fatores de resistência a Deus. O que o texto está dizendo é isso. Então, destruindo as fortalezas, destruindo todos os fatores de resistência a Deus. E é isso que o diabo tem feito aí, como a Carla falou. À medida que a gente vai recebendo essas informações, quando a gente vai pegar a Bíblia, a palavra de Deus e vai à oração, a gente tem algumas coisas que são resistências a Deus, as coisas de Deus principalmente. Então a gente está numa batalha tremenda. E aí a gente não vai citar nomes para até não expor ninguém, né? Mas a gente tem um amigo aqui em comum que ele conseguiu ler todos os livros de Harry Potter, cara. Ele leu, são livros grossos, são livros densos, mas, assim, de certa forma, ele não consegue ler a Bíblia, né? Desenvolver isso. Então, assim, é o que o senhor está falando, né? Esses bloqueios, eles ficam maiores e mais fortes. A gente cria uma resistência realmente às coisas que são importantes, a Bíblia, a lição, a botar uma música em casa, porque a gente prefere outras coisas. Então, cada dia vai ficando mais difícil e a gente repete sempre esse ciclo. Aí você vê assim, hoje as pessoas não têm paciência para assistir um filme, mas elas conseguem maratonar uma série, né? Incrível como que está viciante isso, né? Exatamente. Aí a gente não vai conseguir a palavra de Deus. As pessoas viram noite, tem gente que espera o momento do lançamento e se programa para aquele dia, tem gente que programa uma folga para aquele dia, para aquele primeiro dia que lançar, e ela vai ficar, se é 10 horas, se é 12, se é 15, se é 24 horas, ela vai maratonar. Incrível, né? Imagina como é que está a mente da gente. E sabe o que é engraçado, pastor? É que se você fala assim, nossa, eu fiquei um dia lendo a Bíblia, extremista. Nossa, meu Deus, extremista. Tem uma vez, exatamente, teve uma vez que eu vi uma pregação, não lembro quem pregou, e falou bem assim, ninguém tropeça em prédios. As pessoas tropeçam em pedras ou no chinelo. E depois que eu fiquei isso na minha cabeça, eu fiquei assim, isso é muito real. Eu não vou cair em tentação por grandes coisas, porque é óbvio. Mas diariamente, quando eu não durmo direito, quando eu não controlo os meus pensamentos, é ali que vai habitando os sentimentos ruins do pecado, para quando eu caio já em algo, né? Que aí acaba sendo público e tudo mais. Aí a gente vai falar um pouco mais na frente. Pastor, beleza, então? Vou pedir a Carla, então, para que prossiga para nós, Carla, identificando, então, e desarmando o quê? O quê? Vamos lá. Começou a introdução aqui do pastor falando sobre os nossos pensamentos, né? E é engraçado que usa 2 Coríntios 11:3, que fala sobre o retrato de Eva, como Satanás enganou ela. E ele enganou com coisas que a gente usa normalmente, que é o que? A fala, a comida, né, e os pensamentos dela. Eu achei isso muito legal. E aqui fala sobre a inveja, a ira, egoísmo, a difamação. Então, muitas das vezes, a gente acaba se colocando em algumas coisinhas que a gente acha que não vai afetar o nosso dia a dia, mas acaba afetando totalmente. Por exemplo, vou dar o exemplo de novo do celular, que é algo bem normal, e hoje em dia a gente não consegue perceber isso. Quando a gente se coloca em algumas coisas, a gente acha que não vai afetar. Mas você falou uma coisa primordial, é efeito dominó. Se você não dorme bem hoje, amanhã você vai estar mal. E quando você não está bem, você trabalha no outro dia e acaba tratando ou não fazendo o trabalho que deveria desempenhar. O seu chefe fica estressado porque ele precisa daquilo. E os clientes não tem nada a ver, acaba sendo afetado. E aí você chega em casa mais estressado. E aí você quer se estressar fazendo o quê? Tomando banho, conversando com a esposa, fazendo uma comida saudável, correndo? Não, você quer desestressar no celular. E aí você aumenta de novo a dose de dopamina. E aí fica nesse ciclo, né? Nossa. E acaba afetando. A gente não tem noção disso. Então, identificar o que está te afastando, não só da sua linha de raciocínio de pensamentos, mas o que te afasta de Deus, é primordial para você começar a ampliar o que vai te aproximar de Deus. Isso aí. E aí a gente começa a trabalhar com aquela pergunta que você fez, como eu posso me desacelerar no mundo tão acelerado, né? A gente tentar consertar essa situação, não é deixar de fazer algo. Sim. É você incluir algo bom no lugar Exatamente. daquilo que está te prejudicando.
entendeu? Aí, se é um esporte, um exercício físico, né, eu vou entrar nos 8 remédios de Deus, não tem jeito. Por né? favor, entra. A gente também estuda isso na faculdade. Então, isso daí, né? Aí, se é uma boa alimentação, Sim. com certeza, não é? Confiança em Deus, descanso, tão necessário para o corpo. Então, tudo isso deve tomar o lugar daquilo que está prejudicando a nossa vida, né? Sim. Mas eu acho muito engraçado que tudo começa no pensamento. Se hoje eu começar a alimentar pensamentos de vingança contra alguém e deixar que Satanás entre nessa situação e esses pensamentos tomarem conta da minha mente constantemente, diariamente, quando eu deito no meu travesseiro, quando eu acordo, eu estou ali maquinando algo contra alguém, isso vai tomar conta da minha vida, que vai chegar a um ponto que, às vezes, você não consegue nem se libertar disso daí, sozinho, a não ser com o poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus. Então, é muito perigoso, a gente tem que dar atenção com relação àquilo que nós pensamos. Eu não vou nem falar de pensamentos maliciosos, de egoísmo, algo do tipo. Eu vou falar sobre crenças limitantes, o que a juventude hoje em dia vive bastante. Eu acho que um tempo atrás, na época de vocês, era algo desafiador, vou fazer porque eu preciso, né? É algo que vai me dar prazer de fazer. Essa geração, eles não têm nem curiosidade de querer aprender a fazer. Não sou capaz, eu não posso. Só que aí eu penso dessa forma que eu tenho um Deus que ele nos vê. A gente é pecador, falho, mas ele vê com você com capacidade, que você vê as pessoas que ele chama para capacitar para a obra dele. E aí você vai chamar algumas pessoas para se desenvolver nisso, fala assim, eu não sou capaz. Mas, meu amigo, você com Deus, você é sobrenatural, porque você está com Ele. Não é sobre você, mas é sobre quem está com você. Exatamente. E acaba, eles ficam desarmados. E não exerce o quê? A fé, por causa que não exerceu isso no cérebro deles. Interessante. Crenças limitantes. Eu já ouvi o Leandro Quadros falar sobre isso. Realmente é um bloqueio terrível atualmente. É isso aí, Carlinha. Mais alguma coisa? Desculpa a intimidade. Não, Carlinha. que isso. Pode ficar em paz. Todo mundo me chama assim. Tá A gente certo. vê que a coisa é mais séria que a gente imagina, né? É, Isso afeta muito sério. relacionamento pais e filhos, marido e esposa. Tem gente que não para em emprego, né? Tem gente que não para em serviço. Então a gente tem que avaliar essas coisas. Elas têm que ser bem avaliadas. E aí o assim. título aqui tem que ser colocado na prática. Então você identificar. identificar. Você tem, assim, quando se trata de, vamos trabalhar primeiro as questões espirituais. Quando você falou vingança, não, o Bruno fez aquilo comigo, né? Então eu vou fazer isso e isso. Isso vem de Deus? Não. Então você já começa a desacelerar. Anota lá, esse pensamento não é legal. Então quando as coisas começarem a vir à tua mente, você a primeira pergunta, isso é bom? Isso é saudável, né? Aquilo que Paulo fala de boa fama, Efésios, né? né? Então 2:8. a gente precisa identificar. Uma vez que você identifica, agora você vai desarmar. Me lembra desses. Às vezes eu gosto de ver essas coisas, né? Dos camaradas trabalhando e desarmando bomba e tal. E às vezes o camarada não está lá e liga e fala assim: como é que ela é? Não, ela é assim, assim, assim. Ela tem isso, ela tem aquilo outro, tem aquilo outro. Ok. Fio azul, fio vermelho. Quantos fios tem? Tem quantos? Tem, mas são esses. Identificou? Agora nós vamos desarmar. Então você vai começar assim, começa por lá. Então você precisa identificar. E você começa a trabalhar para que isso possa realmente, para que você possa realmente construir uma mente saudável. Uma mente saudável, você vai ter uma vida saudável, você vai ter relacionamentos saudáveis. Às vezes a gente culpa os outros por tudo, mas não olha para a gente que estamos trazendo todos os malefícios para a gente. Porque é mais fácil se identificar no outro que está faltando em nós. Eu vou dar uma dica que eu fiz, eu sou um pouco agitada também, né? Não irei mentir, que está me ajudando bastante, é ter um caderno de oração, para eu escrever e ter uma linha de raciocínio maior para conversar com Deus. Porque eu não vou querer escrever qualquer coisa. E quando eu acabo orando, acaba ficando automático. Deus, 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 Pai, Pai, por favor, por favor, por favor. Acaba virando uma reza, Isso. né, digamos assim. E quando eu comecei a identificar assim, eu preciso modificar isso, e comecei a escrever, meu corpo vai entender que eu preciso responder aquilo. O organismo vai responder. E aí eu consigo prestar mais atenção no que eu estou fazendo, no que eu estou escrevendo, para ter mais comunhão com Deus. E a longo prazo eu consigo ler e falo, eu consegui vencer isso pela honra e glória de Deus. Porque sozinha é limitada demais. Verdade. Mas é só com o Espírito Santo mesmo para nos ajudar. Isso aí. Pegou a dica aí?
Anota aí, tá bom? Antes do Joe entrar aqui para a gente na parte do verdadeiro a pessoa viciada no uso de celular é selcoholic, se eu não pronunciei errado. Meu inglês está meio enferrujado. Não sei se faço mais, mas é bom no inglês, meu também não é muito bom. Isso aí. Né? Beleza? Você pode pesquisar aí também. Pessoa viciada no uso de celulares. Isso aí. Valeu. O verdadeiro eu, Joe. Por que tem esse título na parte de terça-feira aí para nós? Interessante, porque essa eu acho que talvez seja uma das perguntas do século, né? Quem sou eu? De onde eu vim? E aí as pessoas, elas acabam buscando identidade, né? E esse, inclusive, é um tema, um assunto que o Ministério Jovem em si, ele sempre coloca nos nossos treinamentos de líderes. Você precisa dar identidade ali para o seu jovem, senso de pertencimento. E aí o que acontece? Algumas pessoas, elas não encontram isso aqui. E aí, como que o mundo responde essa pergunta de quem é você, qual é o seu verdadeiro eu? Né? Ele fala para você olhar para dentro de você e você ir na direção dos seus desejos, do que você ali, né, das suas vontades, e principalmente esses desejos e vontades, eles não precisam ter limites, tá bom? E esse é o seu verdadeiro eu. Tudo que tem dentro do seu coração e o que passa na sua mente, se está passando ali, é porque é você e você tem que ir atrás. E aí a gente sabe que é completamente o contrário disso. Que a gente prega, que a gente tenta colocar no nosso dia a dia. E a lição, ela trouxe isso muito bem. E aí a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem lá um eletrodoméstico, uma coisa que foi criada lá por uma empresa, né? Uma coisa de qualidade. Só que o que vem ali sempre, antes de você abrir, normalmente, antes de você abrir o pacote e ter acesso ao propriamente o objeto ali que você comprou, o que tem? Manual. Um manual. Ou a nota fiscal. Então, a nota fiscal fica na caixa, né? Quando é cobrado pela internet. A gente tem ali um manual. E aí, o que é o manual? O manual são todas as orientações, os conselhos, as indicações que aquele criador ali do objeto, ele deixou. Então, assim, para você fazer um bom uso do objeto. Exatamente. E se foi eu que criei, então eu provavelmente sei, né, a melhor maneira de você utilizar aquilo dali para que ele dure mais, para que ele tenha mais qualidade, para que você possa usufruir de maneira plena, né, daquilo dali que foi adquirido. Isso mesmo. Jesus é o nosso Criador e Ele nos deixou um manual de instruções completo. Amém. E o mundo, ele tenta a todo momento quebrar, rasgar esse manual. Mas não tem como. As verdades estão aqui. Né? A gente está utilizando aqui a chave para desvendar o código, que é a Bíblia, mas todos os conselhos e as orientações, elas estão aqui. Elas são verdadeiras, elas são fiéis e, principalmente, que a Bíblia está falando ali que não é para você fazer, não faça, meu amigo, porque Jesus, ele já te avisou, ele é o Criador e ele sabe para onde que vai isso daí. E aí a lição fala assim, ó, mas a verdade é que sempre falta algo quando tentamos encontrar nossa verdadeira identidade longe do Criador. A gente foi criado à imagem e semelhança de nosso Deus. A nossa identidade é dele, a nossa identidade, ela é santa. O nosso DNA é dele, né? O nosso DNA é dele. E por mais que a nossa natureza, né, pecaminosa, depois de tudo que aconteceu, a gente estudou nas outras lições, ela muitas vezes esteja no nosso coração para que a gente faça o contrário que Deus colocou, a gente é dele. A gente precisa seguir o que o nosso Criador orientou e pediu. Então a orientação é: pare de buscar em você mesmo a sua melhor versão. Cristo é a nossa melhor versão. Amém. Então, permita ser transformado à imagem de Cristo. Tem muitas teologias aí, né? Digamos assim. Teologias não, né? Tem muitas teorias, crenças. Teorias, crenças, exatamente. Obrigado. Falando de que o seu interior é capaz de revelar o seu caminho, por exemplo, né? Faça uma meditação de você mesmo, que você vai buscar a sua luz e o seu caminho vai ser iluminado, dentro de você vai fluir isso daí. Cara, não. O que nós necessitamos vem de fora. Né? Aí vem do Espírito Santo trabalhando dentro do nosso coração. É Ele que nos molda, é Ele que nos impressiona, é Ele que nos diz se estamos certos, se estamos errados, né? E através da palavra de Deus,
que é o nosso manual, como o Joe falou, a gente tem um direcionamento de como ser feliz ou sofrer menos aqui nessa terra, digamos Pois assim. é. E aí, talvez, a pessoa pode até pensar que nós estamos nos contradizendo. Não, mas então, para resolver qualquer problema psicológico que eu tenho neste momento, é só eu ler a Bíblia e a lição que vai ser resolvida? Não, a gente também precisa, né, de momentos de tratamento, de terapia, onde talvez a máquina ali ela não esteja funcionando bem. Depende até onde você foi. Exatamente. Aí vai entrar, né, nas outras lições. A Lorena estava aqui. Mas até mesmo nisso, desculpa te interromper, um profissional da área que você saiba que vá te orientar de uma forma que não vai te afastar de Deus. Sim, tentar resolver seu conforme problema, manual de instrução, de Deus, conforme o manual de instrução. Então, a gente estava ali. E aí eu vou voltar à lição que eu gostei muito, que é de Elias, né? E ele estava ali com Deus, ele estava seguindo o caminho certinho e tal. E mesmo assim, meu amigo, o cara fraquejou. Então, a mente, ela tem muitos segredos, né, de momentos do que acontece com a gente. Então, assim, ele está doente ali, igual foi colocado. Então, é falta de Deus. Às vezes não é falta de Deus. E aí a gente vai colocar as outras coisas. Os outros remédios não funcionaram, os 8 remédios naturais. Não, então, a gente precisa aqui, talvez, procurar uma ajuda profissional, né, fazer uma terapia, talvez entrar com medicação. Mas o caminho, ele está aí. Tudo se aproxima aqui, ó, da Bíblia, né, do que está sendo colocado aqui. Às vezes as pessoas acham que a depressão, entrando adentro aqui, muitas pessoas falam que é falta de Deus, mas Sim. tem muitos problemas, tem pessoas que têm problemas neurológicos por falta de vitamina, pela má alimentação, por vários N São fatores. problemas químicos, né? Exatamente, que acaba afetando o cérebro e a pessoa não consegue ter aquilo de forma natural, que aí entra o uso de medicação ou prática de atividade física, né? Esse verdadeiro eu, normalmente, em clínicas, é bem normal. Todo mundo, ainda mais hoje em dia, porque elas querem procurar dentro delas o que elas não têm, né? Que, igual o Bruno falou, que está fora. E aí você vai ver que não afeta só uma geração, mas afeta todas as pessoas hoje em dia. Você vai ver pessoas, elas querem ser uma cadeira, um cachorro, um animal, mas não pode ser um ser humano, entendeu? Você está entendendo essa linha de raciocínio? É um pouco, né? E quando você vai para a psicologia, algumas pessoas falam assim, você tem que procurar o seu verdadeiro eu. Quando a gente estuda alguns filósofos, eles falam assim que a gente não vai encontrar o nosso verdadeiro eu, porque tem muitos que são teológicos e falam que a gente só encontra o nosso verdadeiro eu em Cristo Jesus, que é através das boas ações, das boas atitudes e de N fatores, né, que eles falam. Agostinho, ele falava sobre isso, que ele não encontra o bom nele. Então, Agostinho, ele foi um filósofo que ele teve uma vida assim, o pastor estudou ele, né? Ele foi um santo que teve, antes dele ser santo, ele se tornou várias coisas ruins. E ele percebeu que dentro dele, ele não tinha nada. As vontades dele não era nada, porque ele só precisava o que estava fora dele, que era Cristo Jesus. Então, como eu vou olhar dentro do meu coração, sendo que o meu coração é enganoso, os meus pensamentos são enganosos, e a minha vontade é pecaminosa. E aí, quando a gente olha para Cristo, que é a luz, exatamente. Quando a gente olha para Cristo, o trabalho do Espírito Santo é tão magnificante, ele abre um leque para os nossos pensamentos, que ele precisa, na verdade, de uma abertura. Só que se a gente não dá abertura de nenhuma forma, como ele vai falar conosco? Né? E a gente só vai encontrar quem somos de verdade, em questão de caráter e espírito, em Cristo Jesus, que aí isso aumenta a nossa individualidade, que é algo magnífico, né? E nem todo mundo, hoje em dia, sabe quem é de fato, mas só vai encontrar em Cristo Jesus. Aulas e aulas. Eu só queria destacar um texto da lição aí no finalzinho, que ela fala assim: ter Cristo em nós é nos tornar réplica dele. Olha isso. Eu achei isso muito intenso, cara. E na realidade, assim, e associando a nossa salvação, Ellen White, num livro Grande Conflito, ela comenta que a nossa batalha é contra nós mesmos, é contra o nosso próprio eu. Às vezes li, não vejo isso, mas hoje a gente já entende melhor o que é isso, né? A gente só investe em nós e tudo em nós, essa busca da minha melhor versão, né? A gente está disposto a tudo, porque o nosso ego, o nosso eu está acima de tudo, está acima das opiniões, e o nosso coração é um coração vazio, o nosso coração é um coração enganoso. Então, como é que eu vou olhar para mim mesmo e encontrar dentro de mim como a solução? Aquela solução? Não tem como. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, aqui nós estamos nós estamos nos ajudando e ajudando quem está aí ouvindo, né? Que a gente precisa identificar quem nós somos. Ponto, né? Sim. Quem é Bruno?
Bruno faz o quê? Gosta de quê? Não é? Quais são os pensamentos que norteiam a vida do Bruno e tal? Aí eu identifico. A partir daí eu falo, Jesus, molda isso, molde aquilo, entendeu? Eu gostaria de ser assim, eu gostaria de ser assado, e por aí vai. Entendeu? Porque você identifica e você reconhece, e aí você busca a solução. Quer ver para facilitar mais e mais seus pensamentos? Está perfeito isso, Bruno. Você colocar no papel, a gente, é papel mesmo, é ótimo. Mas esses pensamentos, eu vou honrar a Deus sendo Bruno? O que eu faço agora? Eu vou honrar a Deus? Porque fazer o melhor não é algo ruim, porque é bom a gente ser melhor. Mas esse melhor, eu vou honrar a Deus e as pessoas que estão ao meu lado, porque quando Jesus estava na terra, ele dava o melhor dele, mas mesmo assim ele ajudava outras pessoas. Então, outra dentro aqui, ações solidárias, galera, também libera sentimentos bons no nosso organismo, de solidariedade. Então, fazer essas coisas boas também é bom, mas você está fazendo para aumentar o seu ego ou para aumentar o reino de Deus? Aí tem essa dentro aí boa também. Boa pegada. Vamos adiante, então, que o nosso tempo não para, o tempo não para. Vamos lá para a parte do compare, desculpa, a parte de quarta-feira. Tem até aí a rede semântica, a gente pede toda semana, né, que você vá lá, coloque a palavrinha que você achou aí legal e tal, e marque a gente nas redes sociais para que a gente possa ali também repostar, né, a sua ideia, tá bom? Quando você estudar ali. Eu queria ler com vocês aqui essa parte de quarta-feira, porque tem algumas perguntas intrigantes aqui, muito legal. Será mesmo possível dominar os pensamentos? Mas que tipo de pensamento eu deveria subjugar? Até que ponto dar asas à imaginação pode ser bom ou ruim? Perguntas capciosas que talvez só o Leandro quase mas o pastor está aqui. Eu vou começar porque o pastor depois vai complementar, né? Código-chave. Pois é. Mas assim, será que é possível assim dominar os pensamentos? Tem uma frase que é a seguinte, né? Tudo que você foca se expande. E aí, às vezes a gente tem um assunto ali que é um assunto assim que a gente fala, não, nem sei nada sobre isso. Quando a gente pega para estudar, a gente percebe quão grandioso e como a gente pode se aprofundar naquilo dali. Então, ele é denso, tem muita coisa, muitas informações. Você fala, nossa, eu não sabia nada disso, tem um mundo de informações aqui. E aí, eu acho que a mente, pelo menos assim, comigo, funciona muito desse jeito. Às vezes, se a gente está focado em coisas positivas, se a gente está pensando, talvez lá, nos exercícios, como a gente pode melhorar, no nosso dia a dia, como a gente pode melhorar, no meu sono, como eu posso melhorar, na minha alimentação, como eu posso melhorar. No trato com as pessoas, né? No trato com as pessoas, no meu tempo com Deus, como eu posso melhorar. Todas essas perguntas, elas são perguntas que elas vão, as respostas delas, elas vão acabar direcionando para o pensamento. Talvez eu não consiga controlar os meus pensamentos, mas eu vou ficar pensando mais ao redor daquilo que eu estou estudando e focado, entendeu? Então, assim, talvez eu não consiga controlar o meu pensamento, mas se eu me aprofundo em coisas boas que vão trazer, que vão realmente adicionar coisas boas à minha vida, eu vou ter pensamentos controlados baseados naquilo que eu estou estudando. Olha aí, isso é comigo, né? Agora... Antes de vocês comentarem, e aí para também colocar mais a Helena na fogueira, segundo parágrafo, não podemos nos esquecer de que os pensamentos produzem sentimentos, que por sua vez produzem ações. Ações repetidas tornam-se hábitos e os hábitos moldam o caráter. Sendo assim, o que controla nossa mente inevitavelmente vai nos controlar. Meu pai, quando me ensinou a dirigir, ele falou, você não pode ter medo da máquina, que é o carro. Você não pode ter medo. Domine a máquina. Você que controla ela, não ela que te controla. E aqui serve para a mente também. A gente tem que controlar essa máquina humana que é a nossa mente. Não é fácil. Tem uma citação de Ellen White, em Mente, Caráter e Personalidade. Não lembro se é volume 1 ou 2, também fala sobre isso. Você tem controle dos seus pensamentos, porque Deus te deu livre-arbítrio.
E eu achei isso muito legal, porque hoje em dia, como eu vou controlar? E a gente acaba se afobando nesse contexto. E, realmente, quando você pensa em mudar seus hábitos, né? Vamos lá. Não, quero ser uma pessoa melhor em 2025, né? Começo de ano, vamos falar sobre isso. Tá aí. 2025. Eu não quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Mas eu tenho uns hábitos ruins, meu caráter não é uma pessoa de uma pessoa bondosa. E nisso eu começo a mudar minha alimentação. E aí eu começo a tratar pessoas melhores, começo a sorrir. E aí você não vai ser mais o velho Bruno, vai ser um Bruno. Nossa, o Bruno é mais simpático, ele é mais legal, Bruno ele tá diferente. diferente. Porque o seu caráter vai irradiando isso para as pessoas. E isso realmente é um fato. Então, quando mais a gente... Tem vários N fatores que falam sobre isso, vários artigos também, que falam sobre assistir coisas ruins, filmes ruins, notícias ruins. Nada contra videogame, galera, mas videogames de assassinatos. Então, isso tudo vai mostrando para o nosso cérebro. Porque o nosso cérebro, ele não sabe nem tudo que ele vê, ele acha que é mentira ou falso. Vocês acham, mas ele não sabe, porque ele está vendo. Então, manda um sinalzinho aqui para ele, olha, está acontecendo isso e isso lá fora. Como é que eu vou agir? Por isso, na hora do filme, o suspense, a gente se assusta, na hora do terror, a gente fica com medo, na hora do romance, a gente fica... Porque ele está agindo de acordo com o ambiente que a gente está vendo. Um exemplo para homem. Vocês têm um carro, uma Ferrari. Vocês não vão colocar qualquer gasolina nela, né? O sorriso do Bruno. Não é qualquer uma que coloca. E porque o seu corpo quer templo, você faz isso. Entendeu? Então, assim, como é que a gente vai usufruir disso? Mais, né? O carro vale mais, né? Tenta ver aí. Brincadeira, a gente não vê o preço do um órgão seu aí na internet. Brincadeira. Não faça isso. Por favor. Mas é interessante isso daí, porque... se tudo começa ali na nossa mente, e isso daí vai até moldar o nosso caráter, a gente tem que dar atenção a isso daí. E aí a palavra da rede semântica é controle. Eu coloquei aqui domínio. Você tem que dominar a situação. A situação não pode sair do controle da sua mente, né? A situação da sua mente não pode sair do controle. Então, o domínio está sobre você. E agora, essa nova informação que chegou aqui, por causa do livre-arbítrio que nós temos. Nova informação, pelo menos para mim, tá? Por causa desse livre-arbítrio, a gente tem o controle nas nossas mãos, da nossa mente. Que legal. Ellen White, ela fala no texto do Caminho a Cristo, ela diz assim, nós não podemos evitar que os pensamentos indesejáveis nos venham à mente. Nós não podemos evitar. Mas podemos escolher se o manteremos ou rejeitaremos. É o ninho do passarinho, né? Exatamente. Então, nós devemos aprender a rejeitar pensamentos e desejos impuros, em vez disso, fixar a mente em coisas boas e puras. Caminho a Cristo, na página 68. Então, assim, a gente tem o controle da nossa... A gente precisa voltar a ter o controle de nossa mente. É um exercício, então? Sim. É um processo e um exercício, né? Você não vai... Assim como a gente vai à academia, no dia... né? Mas é um exercício. Interessante assim, eu fiz muito aquele curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias. Às vezes as pessoas falam assim, eu prometo... Você fez, não, né? Eu no curso, eu ofereci. Às vezes a pessoa fala assim, eu prometo que hoje não vou fazer tal coisa. Você não deve fazer promessas. Você tem que decidir, você tem que trazer o poder de decisão. Você tem um mau hábito? Então, hoje eu decidi parar o seu mau hábito. No caso, quando o curso Como Deixar de Fumar, hoje eu decidi parar de fumar. Você vai habilitando a sua mente a pensar dessa forma. Então, de maneira que se você ficou 3 dias, aí amanhã você dá um deslize, você não quebrou promessa, você tomou uma decisão e não manteve firme nela, você recomeça. Então, são essas decisões, você precisa retomar. Isso requer uma mudança de hábitos, um estilo de vida mais saudável, entre os 8 remédios, a gente precisa ter ele para a gente poder retomar o poder de decisão. No mesmo Caminho a Cristo, Ellen White fala que nós precisamos ter o controle da nossa mente. Isso só pode acontecer através da graça e o poder de Cristo em nós. É isso aí. Fala aí, o que vocês colocaram na rede semântica para nós? Não, só ia falar baseado no que o pastor falou, né? Aí tem uma frase que o pessoal fala, que é a seguinte: você
se propõe a acordar tal horário, aí você não acorda. Aí a pergunta é a seguinte, pô, você não está conseguindo nem vencer o despertador, cara. Como é que você vai vencer na vida? Então, assim, o pastor colocou cara, se você está se colocando com aquele objetivo, pô, vou acordar amanhã às 6 horas, 7 horas da manhã, acorde. Porque se você não acorde, você bota lá no soneca, você está ludibriando seu cérebro ali e ele vai se acostumar a ficar, a repetir essa atitude. E aí você falou que é um exercício, né, a palavra. Aí eu acabei colocando treino. Treino, né? O controle acaba que a gente precisa treinar. E aí, como a gente não consegue fazer por nós mesmos, aí eu botei aqui um treino divino. Caramba. Porque é só com Deus que a gente, com a nossa vontade de fazer essa repetição e pedindo a força dele para que a gente consiga alcançar esse objetivo. Vou aproveitar só esse gancho antes de falar da palavra. Complementando, aí o pastor vai me complementar. Não, só aproveitar aqui, a Carla está aqui. Você falou de treino, de repetição. Diz que para a formação de hábitos há um número de repetição. Alguns falam que são 21 dias, 31. Como é que o mínimo é 21 dias, mas aí depende de cada organismo, de cada pessoa e também do objetivo dela. Então, se eu passar a repetir, já começa uma mudança. Começa um hábito, sim. Começa a mudança. A partir do momento que você para o decidiu bem fazer... E para o mal. Exatamente. A partir do momento que você começa a fazer, você já deu um passo. E é importante o passo, porque é uma escada, né? Eu posso ser polêmico? Eu acho que para o mal parece que é mais rápido, não? Parece que é mais rápido. Depende. Às vezes os pensamentos estão vindo muito antes até ele ser feito, né? Também tem isso, Interessante isso daí, muito interessante. Fala para nós, Carla, o que você colocou aí? Eu coloquei bastante. Pode falar tudo que você quiser. Hábitos, sentimentos, pensamentos, decisão, personalidade, vida, Jesus, escolhas e mudanças. Olha isso. Tá tudo englobado aí. Muito legal. Pastor? Eu coloquei segurança, equilíbrio, poder de decisão e autoconfiança. Controle. Poder de decisão. Cara, nós vamos falar muito sobre isso, né? O poder de decidir. Porque nós estamos perdendo, Bruno. Nós estamos perdendo o poder de decisão. Nós estamos deixando o Satanás ganhar essa batalha. Isso é verdade. Não tem como. É aqui, gente. A gente tem que entender que é aqui. Não é o que eu acho, o que eu penso. Às vezes nas discussões, mas eu acho que assim, não existe uma verdade. Não existe assim, uma verdade relativa à verdade absoluta. E a gente está esquecendo que a gente nem comentou aqui das entradas da alma, né? Que é o que a gente está ouvindo, o que a gente está comendo, né? O que a gente está ali vendo. E as pessoas lá fora, a gente tem esse conhecimento, né? A gente sabe, né, como é que funciona e às vezes a gente não usa para um estilo de vida saudável. As pessoas estão usando isso aí no marketing. A gente comentou até na lição passada. As pessoas vão fazer uma propaganda de um alimento, o audiovisual, parece que você sente até o cheiro. Tem gente que sente até o sabor pela maneira que está lá. Tela, né? Parece que tá. Os caras estão bons demais. Aquela fumacinha que faz. Então, tudo isso é trabalhado para as vias da alma. E é artificial, a maioria, ainda mais com comida, a maioria Vou contar um segredinho. Empresas grandes têm psicólogos por trás. É isso que eu ia te perguntar. Nessas empresas hoje deve ter um profissional para isso. Eles têm, porque trabalha com a imagem, né? Por exemplo, vocês... O nosso cérebro ele é um cara, nosso cérebro é tudo nessa terra, né? Eles têm a imagem, eles trabalham com a recompensa do cérebro. Então, assim, não sei se vocês assistiram o Dilema das Redes, super indico. Assisti, é muito bom, é assim, fenomenal, muito bom. Muito massa. Então, tudo por trás tem alguém manipulando vocês. Eu vou dar uma dentro no que vocês dois falaram, que eu achei muito legal, e eu usei isso para minha vida. Eu falo, é mais fácil a gente driblar uma criança que os pais ensinaram o que é certo e o que é errado, uma criança que fica o dia todo no celular que os pais não dão atenção. E, obviamente, uma criança fica o tempo todo no celular, que ela, né, o cérebro dela, algumas coisas ela vai saber, mas não tudo que um pai ou uma mãe ensinaria de forma de caráter. E é isso para a gente, para a nossa geração. Agora, não é só criança, mas são adultos. Então, como é que eles vão saber o que é certo e o que é errado, sendo que... Então, se... para a gente, humanamente falando, é fácil, imagina o que Satanás pode fazer através disso, do conhecimento que ele tem. Então, se o básico que a gente consegue lutar carnalmente contra Satanás, mas só com a ajuda do Espírito Santo para a gente vencer, imagina que a gente se preparar do que pode acontecer, entendeu? Como ele pode atrapalhar os processos do céu. Vindo na mente aqui, vou dar o exemplo de uma rede social, né? O TikTok, por exemplo. Por que alguns países não deixam essa rede social entrar ali? Justamente por causa disso daí. Não é uma questão comercial, é uma questão de domínio
das massas, entendeu? Das crianças, dos adultos ficarem ali intertidos com essas coisas e esquecer do que realmente é essencial. Sim. Entendeu? E essas coisas não por acaso. Do ponto de vista cristão, a gente às vezes pergunta e vem uma resposta rápida assim. Qual é a única coisa que a gente vai levar para o céu? Caráter. O caráter ele vem por uma formação de hábitos. E essa formação de hábitos acontece onde? No nosso cérebro. Então, se nós não estamos permitindo que hábitos saudáveis, princípios eternos e cristãos formam na nossa mente, nós não estamos formando um caráter que nos permita entrar no céu. Isso aí. Então, que tipo de caráter nós estamos deixando formar? Vamos deixar TikTok formar o caráter da nossa criança? Essas Exato. redes sociais com essas coisas aí. Gente, não é por acaso. Satanás está entrando por uma via agora que ele está alcançando o sucesso. A gente viu lá na primeira lição quantas pessoas se suicidando. Isso Jovens. tudo começa na mente. Porque a mente não está saudável. Não está saudável. Exatamente. Vamos passar adiante? Eu acho que o nosso tempo aí está bem já adiantado, né? A função do Espírito Santo, então, Carla. Fala para mim. Essa eu achei, quando a Aline falou, porque assim, essa poderia começar com o pastor Madison, né? Ali e tudo mais. Não, que isso. A função do Espírito Santo é nos converter, na verdade, modificar os nossos pensamentos para a gente enxergar o caráter de Deus. E acho isso perfeito. Como a gente vai deixar o Espírito Santo tocar em nós se a gente não consegue reconhecer a voz do Espírito Santo? Então, foi igual o pastor Marcos colocou, muito bem colocado, é através dos nossos pensamentos, nosso cognitivo, que a gente consegue contemplar a face, através da Bíblia também, que a gente consegue enxergar quem é Deus. Mas se a gente estiver mal, a gente não consegue contemplar quem é Deus. Porque a gente vai colocar a culpa em tudo, menos em nós mesmos, de querer contemplar Ele. Então, isso vai muito além do que a gente possa imaginar de colocar. É o efeito realmente dominó. Então, se eu não buscar me alimentar de forma coerente, cuidar da minha máquina, que é meu cérebro, para mandar nutrientes corretos para o meu cérebro, para ele ser um cérebro saudável, eu não vou conseguir contemplar o belo da vida. Se eu não dormir bem, eu vou viver cansado e eu não vou conseguir contemplar o belo da vida. Se eu não descansar, se eu não me alimentar, se eu não fazer atividade física, que vai me dar novos neurônios, que vai me mandar a dopamina correta, eu não vou conseguir contemplar. E que horas entra o Espírito Santo nisso, sendo que eu estou afastando dele? Então, volta lá a fortaleza, né? Então, o Satanás está quebrando essa fortaleza. Isso aí. E se vocês repararem, no Espírito de Profecia, Ellen White, para quem está vendo a gente pela primeira vez, né? Todas as citações dela parece sempre que ela fala sobre a mente, o controle sobre a nossa mente. Isso é muito engraçado porque ela não estava na nossa geração, uma geração que está acompanhando, está sendo modificados os pensamentos. E a Bíblia também, né? Ela usa os pensamentos como coração, né? Mas o que a gente precisa preservar. Se eu não me engano, o Provérbios fala sobre isso, que a gente precisa cuidar do nosso coração, que dele procede os frutos Os desígnios da alma. Exatamente. E olha o essencial disso. Ellen White, ela cita isso em questão de relacionamentos. Quando a gente for escolher uma pessoa que vai casar, a questão de amizades também, ela fala sobre isso. Porque as pessoas que a gente está convivendo são as pessoas também que afetam o nosso dia a dia. Nosso meio, né? Digamos assim. Tem um estudo que fala que as 5 pessoas que a gente convive, as pessoas que afetam o nosso dia a dia. Então, se você não está conseguindo pelas suas forças, tem amigos bons, amigos que vai te relacionar, exatamente. que vai te elevar, não só aqui, mas espiritualmente, porque a gente não está falando só da terra, mas a gente está falando de eternidade. Exatamente. Eu vejo também a função do Espírito Santo, né? E a gente usa muito ali Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato, refere-se a Jesus, né? Sim. Ele nunca vai invadir o nosso espaço, nunca vai desrespeitar o nosso livre-arbítrio de escolha, o poder de escolha, né? O Espírito Santo nunca vai invadir. E o diabo sabe disso. Né? Que Deus respeita. Deus não arromba a porta. E o diabo quer arrombar. Aí o que ele faz? Ele entorpece a nossa mente para que a gente fale isso aqui, o Espírito Santo aqui não entra. Exatamente. Né? Entra, acabou. Então, aí tem aquele verso bíblico referente ao Espírito Santo, que é o que convence do pecado, da justiça e do juízo. A gente acaba saindo do juízo, a gente esquece o que é pecado e o que não é pecado. Entendeu? É uma série de consequências a gente bloquear a mente ao Espírito Santo de Deus.
entendeu? E olha ainda mais, né? Olha que como Satanás quer agora, né, de um tempo para cá, pregar que o Espírito Santo não é Deus, né? Que ele não existe, que ele não, né? E aí você precisa ali sentar, se desdobrar, debruçar, na verdade, nos versos bíblicos, para convencer a pessoa de que o Espírito Santo ele age na nossa vida e ele quer agir na nossa vida, entendeu? Mas tudo isso se a gente permitir. Como que a gente permite? Como a Carla falou, tendo essas boas ações na nossa vida, bons passos, né, dar os passos certos, digamos assim, para que a gente possa ter uma mente clara, uma mente aberta ao Espírito Santo, né, clara, límpida ali, e a gente receber, aí o Espírito Santo impressiona as verdades da palavra de Deus na nossa mente. Aí tudo é transformado. Não é um processo fácil. Né? Não é. Não. Paulo fala isso em Gálatas, no capítulo 2, lá no verso 20, quando ele fala assim, eu estou crucificado com Cristo. E eu já morri por esse mundo. Aí ele fala, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E Cristo vive em mim através por intermédio do Espírito Santo. É assim que ele otorgou, né? Assim que ele saiu, ok? Algum comentário mais sobre essa parte da questão da ação, da função do Espírito Santo? Acho que, né, ficou legal aí, né? Ficou ótimo, mas só enfatizar o verso João 8,32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque esse conhecimento, ele amplia todos os nossos horizontes. Conhecer a verdade a respeito da Bíblia, conhecer a verdade sobre como ela aplica na nossa vida, porque a partir disso, o Espírito Santo vai estar mais propício para falar conosco e a gente aceitar a verdade que ele tem. Então, conhecer essa verdade, ela liberta de tudo, de tudo mesmo. Muito bom, né? As verdades da palavra de Deus. Sim. E também eu acredito assim, né? As verdades da ciência, a boa ciência, vamos colocar assim, aquela que comprova o que já diz que está na Bíblia, né? Exatamente, uma complementa a outra, como o pastor falou, né? A ciência comprova a religião comprova a ciência. Né? Vamos lá? Então, vamos entrar num consenso aqui, pastor Madison, por favor, controlando os pensamentos. Eu só quero ler o texto, acho que ele vai resumir um pouco, né, daquilo que a gente trabalhou hoje nesse episódio. Lá no finalzinho, Ellen White, mais uma vez, Os Lugares Celestiais, com a meditação matinal de 67. 1967. Nem tinha internet, né? Ela diz assim, o controle dos pensamentos em cooperação com o Espírito Santo resultará no controle das palavras. Isso é verdadeira sabedoria e garantirá calma mental, que é o que muita gente precisa, que nós precisamos, contentamento e paz. Teremos alegria enquanto contemplamos as riquezas da graça de Deus. Não tem como não dormir a noite toda se a gente praticar isso daqui, né? Exatamente. Você vai ter um sono reparador. Vamos ter paz, que é o que a gente mais quer, né? Mais quer, exatamente. E o controle das palavras? Misericórdia. Então, mas aí é que está, né? É Tiago que fala para a gente controlar a língua, né? Um membro e tal. Quem controla uma língua, controla um exército. Exatamente, olha isso. Você tá doido? Mas aí a gente está falando aqui, antes das palavras, que é o pensamento. Como que a gente vai controlar isso? Aí voltamos a frisar aqui, o exercício, tudo que a gente falou aqui. São esterilização daquilo que a gente pensa, Exatamente. Né? Tem aquela frase, falei sem pensar, puxa vida, não. Você já tinha pensado naquilo lá. Já estava na sua cabeça. Já estava na sua cabeça, Ninguém entendeu? fala sem raciocinar. Exatamente. Puxa, talvez você não falou no momento adequado. Né? Mas falar sem pensar, não. Provavelmente você ouviu aquilo que você falou guardado, de alguém, estava guardadinho só lá. Só esperando. Lá naquela pastinha do seu HD lá. Falei sem pensar. Não, falou, você pensou mesmo. Entramos no consenso? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Ou vamos encerrar assim o nosso bate-papo? Deixa eu ver aqui. Nossa, então o horário avançou mesmo, né? Acaba, pelo amor de Deus, mandaram a mensagem. Gente, acabamos. O nosso podcast, ele para não ficar tão assim pesado, né, quando você vai assistir aí e tal, a gente tenta fazer uma forma mais sucinta, mas também não perder conteúdo, né? Tanto que a gente traz pessoas da área para a gente poder aperfeiçoar. Fala.
Tem um instrumento que o Richard usa lá, um artifício bem legal, que ele vem dividido por semana, pelos dias da semana. Então você pode, olha, hoje é segunda, você vai assistir o tema da segunda, né? Porque ele fica aí, você precisa assistir tudo de vez. Isso aí. Isso pode você vai diluir para a semana, né? Vamos assistir tudo. Tá YouTube, tudo pensando para que você possa assistir. Ficou muito longo. Não, assiste os episódios. Como série. Exatamente. Série, aquele episódio ali já transforma. Carla já está seguindo a gente, né? Segue a gente lá. Já a Aline todo dia ali, ela me lembra para compartilhar também. Instagram, tá bom? Código-chave, @código-chave PDC, tá certo? Também, eu não tenho Spotify, eu uso o YouTube, né? Mas também tem lá no Spotify, que é em áudio e vídeo, inclusive, tá bom? Então, se você quiser, também pode ter a gente lá nessas redes aí, todas essas redes. Faça bom uso desse conteúdo, compartilhe com alguém também, tá certo? Faça um comentário aí embaixo. E a gente precisa aumentar os inscritos. Para quê? Para ganhar fama, ganhar dinheiro? Não, para salvar a vida de alguém. Talvez alguém esteja pensando em se suicidar, porque não tem a solução para a sua mente. Eu acho que o intuito é fazer com que a palavra de Deus seja relevante. Exato. Tem tantas coisas tão pequenas, né? Então, no momento que a gente dá visibilidade aqui, não é a nós, é a palavra de Deus. Exatamente. Joe faz a oração final. Oremos. Senhor Deus Pai, nós mais uma vez percebemos, Senhor, e queremos que a fortaleza que nós temos com o Senhor, o intuito de estar na eternidade com o Senhor, de buscar as coisas divinas e as coisas celestiais, que essas coisas elas sejam uma fortaleza indestrutível, Senhor. Nós queremos estar com o Senhor em cada momento de nossas vidas e sabemos que o segredo para isso acontecer é a nossa mente. Então, que nós nos possamos nutrir com coisas boas, coisas que o Senhor deseja para nós, para que assim nós possamos alcançar a vitória. Amém. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Carla, muito obrigado. Obrigada pelo Espero convite. que você volte novamente. Tá bom? Se Deus permitir, sim. Exatamente. Valeu, amigos. Até a próxima. Valeu, né? tamo junto. Jesus, Pensão pura sem mistura. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Valeu, tchau, tchau. Tchau.